Você sabe usar a simbologia das figuras geométricas na arte sacra? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a simbologia do círculo, do quadrado e do triângulo. Nos acompanhe aqui no YouTube, curta e compartilhe esse vídeo também com a sua comunidade, para que todo mundo tenha acesso à maravilha que é a simbologia na arte sacra. E também lá no Instagram e no Facebook Mari Bueno Arte Sacra, nós estamos compartilhando conteúdos todos os dias e respondendo a muitas perguntas sobre arte sacra, sobre simbologia, sobre espaço litúrgico. Então nos acompanhe e compartilhe também esse conteúdo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses três elementos, as três figuras geométricas que fazem parte da arte sacra também durante esses 2 milênios de história. Por exemplo, o círculo, ele representa a eternidade, a unidade. Ele lembra um símbolo pagão que chamava Ouroboros, que era uma serpente que mordia a própria cauda. Então ela tinha esse símbolo do recomeço, da renovação, da vida e morte. E aí na arte sacra vem esse símbolo do infinito, por quê? Porque o círculo, ele não tem nem começo e nem fim. Então ele representa a eternidade, né? É o símbolo da criação, é o símbolo do mundo novo, é o símbolo do Criador. Por que do Criador? Porque nós não podemos representar a face de Deus. Então vocês vão observar em muitas pinturas antigas e também recentes na arte sacra que nós não temos a imagem, a face de Deus retratada na pintura. Mas nós temos alguns símbolos que nos remetem ao Pai. Por exemplo, 3 círculos é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então é a presença de Deus naquela imagem. Cristo nós já representamos. Nós desenhamos uma face que nos remete a Cristo. Por quê? Porque ele se fez homem, porque ele encarnou. Mas Deus a gente não representa pintando a face dele. Então tem esses símbolos que representam como o círculo, representando a trindade, o infinito, o Criador. Tá? Então essas outras momentos que a gente percebe a simbologia do círculo, do circular, é como tem alguns gestos também na própria liturgia, que é o do circular, por exemplo, circular em torno do altar, né? Então esse círculo, esse movimento da eternidade, do infinito. Boaventura já falava que Deus era uma esfera e que ele estava no centro e que tudo estava em torno dele, em torno de Deus, né? E a gente começa a observar também outros elementos, por exemplo, a cúpula das igrejas. Observe esse formato circular que nos remete ao céu, ao infinito, ao eterno. Tá? Então esse círculo. Também o círculo nos remete ao tempo. Desde a antiguidade já eram usados formatos circulares para marcar o tempo. E hoje nós temos, por exemplo, o relógio que marca o tempo, e nós temos também essa questão circular, né? Outros símbolos que remetem ao círculo, aliança, uma aliança de casamento, de noivado, ele se compromete com, ele tem um sinal de compromisso, ele tem esse símbolo da eternidade, é o círculo. O cinto que cinge a cintura, encontramos em várias passagens bíblicas, remete ao eterno, à eternidade também. Tá? Aí nós podemos analisar o quadrado. O quadrado é uma outra figura geométrica. Enquanto o círculo remete ao espiritual, à eternidade, o quadrado remete ao humano. 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, e ele remete ao número 4. Então, quadrado, a gente tem que ter uma analogia com o número 4. Na questão da Terra, por exemplo, as 4 estações do ano, como eu já disse, os 4 pontos cardeais. Em Gênesis, tem a passagem que diz que o rio nasceu no Jardim do Éden e segue em 4 braços diferentes, isso é, atingindo os 4 cantos da terra. Então percebam sempre essa analogia do quadrado com o humano e o círculo com o espiritual. Em Mateus 24:31, a gente vai encontrar a passagem que diz que Cristo enviará os seus anjos, que ao som de grande trombeta reunirão os eleitos dos 4 cantos. Também remetendo à questão da terra. Em Apocalipse 28,
remete também aos 4 cantos do mundo, não relata sobre os 4 cantos do mundo. E os 4 evangelistas? Os 4 evangelistas, 4 novamente, essa analogia com a terra, desses 4 que foram águas de revelação e caminharam pelos 4 cantos do mundo para evangelizar. Aí nós temos um significado também na arquitetura, que é a questão das portas e das janelas. Observem que o quadrado é a parte inferior das janelas e das portas. E sobre essa porta, muitas vezes, nós temos um círculo, um semicírculo. Então, ele é a união do quadrado com o círculo, da terra com o céu. Então, esse formato de janela muito usado na arquitetura. Outra curiosidade é sobre a auréola. Os santos com a auréola circular remete a pessoas que já morreram, que não estão entre nós. E algumas pinturas, se vocês encontrarem pessoas retratadas com uma auréola quadrada, quer dizer que essa pessoa ainda vive. Então, 4 remetendo à vida, à terra. Essa é a diferença entre a auréola circular e a auréola quadrada. Agora vamos falar sobre o triângulo, que é um símbolo geométrico, uma figura geométrica muito conhecida, que remete rapidamente à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e remete ao número 3, que tem uma simbologia riquíssima na Sagrada Escritura. Então, na Antiguidade, já era um símbolo de luz, em outras culturas, antes do cristianismo. Então, já era um símbolo de luz e também um símbolo do fogo, o triângulo, o símbolo do fogo, como o quadrado é o símbolo da terra, e que a gente vê um símbolo em formas de onda, ele remete à água e ao ar. Como eu já disse, ele é um símbolo muito forte para a gente. Quando nós olhamos o triângulo, ele já nos remete à Trindade, à perfeição e ao equilíbrio. Santo Agostinho dizia que o 3 era o número da alma e o 4 era o número do corpo. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Qual que é a soma de 4 mais 3? 4 remete ao humano, 3 remete ao espiritual, 4 e 3 é o 7, considerado o número perfeito na Bíblia. Então, a união do humano com o espiritual. E a gente começa a fazer uma analogia também do número 3, né? Esse número do triângulo. 3 dias que Jonas esteve na baleia, 3 dias após a morte que Cristo ressuscita. E observem também na arquitetura sacra a fachada das igrejas com 3 aberturas, 3 janelas, 3 portas nas fachadas das igrejas, também remetendo a isso, à Trindade, ao número 3, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então ele tem uma simbologia muito grande, o número 3. Então, resumidamente, nos remete ao ciclo da vida, começo, meio e fim, a unidade familiar, pai, mãe e filho, ao céu, à terra e ao mundo inferior. Na liturgia nós repetimos várias vezes algumas palavras 3 vezes, como santo, santo, santo. E também a Sagrada Família, José, Maria e o Menino Jesus. Então, um pouquinho para vocês dessa simbologia muito rica dos elementos geométricos dentro da arte sacra, que tem essa relação também com os números, que são muito presentes na Sagrada Escritura, ok? Agora comentem qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos conversando, tanto aqui no canal do YouTube, como também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Aguardo vocês para a gente continuar toda semana falando sobre arte sacra.